Olá, meu nome é Sheile Paula de Oliveira Salles. Eu vou apresentar aqui o meu projeto de pesquisa. Eu escolhi os estudos literários, literatura, história e memória. O título é Análise da obra Iracema, um romance de José de Alencar. O tema é a trama romântica no romance Iracema de José de Alencar. A minha justificativa é que desde que comecei o curso de letras e suas literaturas na modalidade AD pela Unicentro, após eu ter o contato com algumas disciplinas, eu me encantei com as obras literárias e achei muito interessante o caminho pelo estudo das literaturas. Eu comecei a ter um olhar diferente por essa arte que encanta gerações, na perspectiva de revelar ao mundo através das suas funções, das suas palavras, as funções na sociedade. Decidi fazer minha pesquisa sobre o romantismo brasileiro. Escolhi analisar Iracema, que é um romance indianista narrado por José de Alencar, uma obra bem relevante para o período do romantismo. A análise que eu fiz dessa obra é que o José de Alencar, ele tem como principal personagem Iracema, que é a Índia. Ele retrata também o período histórico da colonização no Brasil, que acontece no estado do Ceará, e tem como principal personagem Iracema, que é idealizada pelo autor como uma jovem bela, pura, guerreira, e que carrega um segredo, o segredo de Jurema. Ela é considerada uma sacerdotisa, uma jovem separada para suas divindades. O autor também retrata um conflito interno no estado do Ceará, que é a guerra entre as duas tribos, os Tabajaras e os Pitiguaras. Os Pitiguaras que se juntaram, se aliaram aos colonizadores franceses e portugueses. A figura do indígena aqui é bem destacada, ele destaca o guerreiro Poti, da tribo dos Pitiguara, que ajuda na trama romântica o casal, Iracema e Martin, que é o colonizador branco guerreiro que Iracema se apaixona. Os objetivos foram fazer a análise dessa obra, onde o autor ele tem como principal personagem os povos nativos e os primeiros contatos também que esses povos tiveram com a civilização portuguesa. Os objetivos específicos, era falar como o autor faz a idealização da Índia, Iracema, e expor ali o segredo que ela tem dentro da sua comunidade indígena, que é o grande segredo, que ela guarda. E também destacar o encontro, da Iracema com Martin, que dá ali o início, de um romance, que vem a nascer o filho Moacir, que vai dar o início da uma nova sociedade brasileira. Nasce ali um Brasil diferente a partir da miscigenação, que é esse encontro entre Iracema e Marte. E também um dos objetivos específicos foi falar um pouquinho dos conflitos internos entre as tribos, Uma das tribos se renderam, se aliaram, aos franceses, aos europeus, e ali foi feita a disseminação de muitos povos nativos. Os pressupostos teóricos que eu usei para fazer a análise dessa obra, fazer um resumo, observar a partir da narrativa do autor, como é feita a construção da trama romântica, a idealização dos personagens, enredo, cenário, fazer uma reflexão sobre o romantismo, um movimento muito importante que começou em outros países e que mais tarde foi trazido pelos colonizadores ao Brasil. E aqui no Brasil ele ganhou bastante força, os escritores, romancistas, usaram muito do romantismo para fugir um
pouco do processo da indústria e da tecnologia que esses povos colonizadores traziam para o nosso país. Então, o romantismo aqui no Brasil se tornou como um refúgio para muitos escritores brasileiros. Os pressupostos metodológicos, né, que foi o intuito foi de analisar a obra, e foi muito importante essa obra nos anos 60, né, e repercute até hoje essa história do romantismo brasileiro. E os métodos que eu usei foram pesquisas bibliográficas, como Cândido, né, 2010, Bosse, 2006, e a obra de Alencar, de 2011. As referências, Cândido, Alencar, Bosse, e usei também alguns sites, né, para fazer a pesquisa. Esse é o meu projeto. Eu acredito que eu poderia ter aprofundado um pouquinho mais. Gostei bastante da linha que eu escolhi, né, sobre literatura, e pretendo continuar pesquisando mais sobre esse assunto.